bem, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariadamente, pedindo com muita súplica que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. 2 Coríntios 8, versículos 1 a 5. Nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo dá a maior dissertação como encontrada em toda a palavra de Deus. Ironicamente, o Espírito Santo escolheu as igrejas mais pobres para servir como exemplos, as igrejas da Macedônia. Alguns anos antes, por causa de algum tipo de insurreição, o exército romano tinha passado por esta área e devastado, o que empobreceu muito a área e as pessoas. Claro, o povo de Deus também foi muito afetado de uma maneira adversa. O apóstolo Paulo comparou a sua situação de profunda pobreza, o que significa que eles estavam fazendo o melhor que podiam para manter o corpo proverbial e a alma juntos. O apóstolo estava arrecadando uma oferta entre todas as igrejas, incluindo as igrejas da Macedônia, a fim de ajudar os judeus cristãos em Jerusalém, que estavam grandemente perseguidos pela sua posição a Cristo. Milhares tinham perdido os seus empregos porque eles foram excomungados das sinagogas imediatamente após aceitarem a Cristo, o que significa que eles perderam tudo. O apóstolo, portanto, recebeu uma oferta para aliviar um pouco a situação. Ele pensava que possivelmente o povo das igrejas da Macedônia poderiam dar uma pequena quantidade, mas devido à sua profunda pobreza, eles não seriam capazes de fazer muito. Mas eles deram muito mais do que eles jamais poderiam pensar e esperar, tanto que eles não queriam nem receber mais, mas eles insistiram que o fizesse. O que os levou a comportar-se como eles fizeram, deram primeiramente a si mesmos ao Senhor, em seguida, eles se entregaram a Paulo pela vontade de Deus. Em outras palavras, eles acreditavam que o apóstolo disse sobre a necessidade de Jerusalém, e eles determinados a fazer o que podiam, mesmo além do que se acreditava que eles poderiam fazer. Então o Espírito Santo usou estas igrejas, as mais pobres possíveis, no Império Romano daquele dia, para servir como um exemplo. Se eles pudessem fazer o que fizeram, bem, então as outras poderiam fazer ainda muito mais. E isto eu digo, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. 2 Coríntios 9, 6. Creio que Paulo tinha em mente as mentes da Macedônia quando ele escreveu este versículo. Cada prova é que o Senhor fez com que as pessoas nas igrejas na Macedônia, que semearam generosamente, agora iriam ceifar. Como o Senhor fez isto, o apóstolo não disse. Paulo disse que devemos dar para provar a sinceridade do nosso amor, 2 Coríntios 8:8. Se dizemos que amamos o Senhor, vamos ofertar para apoiar a sua obra. É simples assim. E ter a oportunidade e o privilégio de dar para a obra do Senhor é realmente um privilégio. Verdadeiramente, não se pode dar mais do que Deus. Todo verdadeiro cristão vai dar com liberdade para o trabalho do Senhor. Em todos os capítulos desta passagem, o Espírito Santo, através do apóstolo, não mencionou o dízimo nenhuma vez. Por que não? Esses dois capítulos apresentam a ideia de que o crente não seja intransigente com 10%. A Bíblia definitivamente ensina que 10% deve servir como uma base ou fundação da nossa oferta. Ainda assim, o Espírito Santo quer que os crentes saibam que tudo foi dado a nós pelo Senhor e tudo pertence, por sua vez, ao Senhor. E temos que estar na sua vontade e chamado. O Senhor pode querer que alguns deem 10% e Ele pode querer que outros deem muito mais. E Ele, sem dúvida, pode fazer isto. Então, se o dízimo tivesse sido lhe dado, muitos cristãos teriam perdido o ponto da dissertação. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo em nossas ofertas, e o Espírito Santo nunca irá nos conduzir erradamente. O crente não deveria somente perguntar para Deus quanto ele deve entregar, mas também para quem deve ser entregado. Ambos são da mesma importância.
Para pedir o devocional diário Palavra do Expositor dos Estados Unidos, ligue para 1-800-288-8350 ou do Reino Unido, ligue para 0808-234-4941. Demais países, liguem para 001-225-768-3500 ou peça seu devocional diário online na sunlifetv.com.